Você sabe quem foi Martin Luther King? Não! Martin Luther King foi um dos maiores ícones da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e um grande defensor da justiça racial, da igualdade e não violência. Ele nasceu em Atlanta, no estado da Geórgia, no dia 15 de janeiro de 1929. Martin cresceu em um lugar de segregação racial institucionalizada graças à lei Jim Crow. Esse conjunto de leis separava brancos e negros desde a escola até banheiros, restaurantes, transportes públicos e até mesmo em bebedouros. Luther King sentiu o racismo pela primeira vez quando criança, onde seus pais o explicaram sobre a situação e ambiente em que viviam. Seu primeiro pensamento foi o de raiva contra os brancos, porém sua família sempre lhe dizia que, segundo a sua religião, era o seu dever perdoar e amar todos igualmente. Martin tinha uma forte ligação com os princípios cristãos, graças ao seu avô e seu pai, já que ambos foram pastores batistas. Seu avô era pastor na Igreja Batista Ebenezer. No começo havia poucos membros, apenas 13, porém ele formou uma grande comunidade. Logo após, o seu pai se tornou pastor, passando então os ensinamentos para Luther King, que seguiu seus passos. O ativista então cursou teologia em uma universidade privada para homens negros e em 1955 ele foi convidado para ser pastor em uma igreja na capital do Alabama. E foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. O protagonismo de King no movimento pelos direitos civis começou em 1955, mesmo ano em que se tornou pastor, com o famoso boicote aos ônibus de Montgomery, no Alabama. O movimento se iniciou quando Rosa Parks, uma costureira negra, foi presa por se recusar a ceder lugar a um pastor branco em um ônibus, conforme exigiram as leis locais de segregação racial. Martin, então, com 26 anos, foi escolhido para liderar o boicote que durou mais de um ano. Isso começou a incomodar as pessoas mais poderosas do local e ele passou a ser atacado. Por exemplo, sua casa foi bombardeada. A campanha resultou em uma decisão da Suprema Corte que declarou o fim da segregação nos ônibus. Essa vitória catapultou Martin ao topo da liderança no movimento. Ele fundou a Conferência da Liderança Cristã do Sul, uma organização que vai se tornar uma das principais forças na mobilização contra a segregação racial. A SCLC, como era sua sigla, apoiou um movimento que estava ocorrendo na Carolina do Norte, onde pessoas negras reivindicavam pelo direito de se sentarem onde queriam nas lanchonetes, sem se importar com a separação de assentos. Além disso, a SCLC organizou inúmeras manifestações pacíficas, marchas e boicotes em todo o sul dos Estados Unidos, sempre pregando a não violência. O movimento mais marcante de sua trajetória ocorreu em 28 de agosto de 1963, durante a Marcha sobre Washington, por Trabalho e Liberdade. Mais de 250 mil pessoas se reuniram no National Mall em Washington para pedir igualdade racial, justiça econômica e o fim da segregação. Foi nesse dia que Martin Luther King proferiu seu memorável e histórico discurso, I Have a Dream. No discurso, King falou de sua visão de um futuro melhor em que pretos e brancos pudessem viver em harmonia, livres da separação e discriminação. Dentro desse lindo discurso, existem trechos com grandes impactos. Um deles, por um exemplo, é: eu tenho um sonho de que meus filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. O discurso se tornou um marco na luta pelos direitos civis e é considerado um dos mais poderosos e influentes discursos da história. A frase I have a dream passou a simbolizar não só aspirações dos afro-americanos por igualdade, mas também as lutas de todos os povos oprimidos por justiça e liberdade. É sempre bom lembrar que Martin Luther King preservava e enfatizava a luta pela igualdade através de processos pacíficos, ao contrário de outros grupos que também lutavam pelo mesmo motivo, como, por exemplo, podemos citar os Panteras Negras. Os Panteras Negras surgiram nos Estados Unidos na década de 1960, como um movimento de universitários negros para combater a violência policial contra os afro-americanos. O movimento se tornou um partido político, de inspiração socialista, para lutar contra a desigualdade social e segregação que afetava a população negra nos Estados Unidos. Diferentemente de Luther King, os Panteras Negras defendiam a autodefesa armada. Além de organizar ações sociais como assistência médica e escolas comunitárias em benefício da população negra, o partido a vigiar ações políticas, enviando membros armados em operações oficiais.
O caráter revolucionário e de confronto dos Panteras Negras levou ao FBI a atuar para reprimir e enfraquecer o partido. Líderes foram mortos e agentes foram infiltrados a atuarem para dividir e desmoralizar o movimento. Um dos símbolos dos Panteras Negras era o braço erguido e o punho cerrado com luvas pretas. Aos 35 anos, Luther King foi contemplado com o Nobel da Paz, sendo o mais jovem ganhador deste importante prêmio até então. A não-violência foi a forma utilizada para articular sua luta, realizando por meio de uma resistência firme, mas pacífica. No entanto, o líder político foi preso por diversas vezes e duramente criticado e sofreu ameaças por seu posicionamento. O ícone em questão também lutou em favor de oportunidades de emprego para os pobres no país e, em 1967, uniu-se ao movimento pela paz na Guerra do Vietnã. Ele foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, aos 39 anos. Todavia, sua luta significou um marco histórico e a defesa pelos direitos civis de toda a humanidade. Seu legado inferiu no fim do apartheid na África do Sul e permitiu que o mundo assistisse, na primeira década do século XXI, à ascensão do primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América, Barack Obama.